Bem-vindo ao canal Bons Fluidos, seu canal de palavras de sabedoria, mitologia, filosofia, enfim, um convite à reflexão. Nesta série, estamos falando sobre os signos do zodíaco com a ilustração de mitologias, trazida do livro Conhecimento da Astrologia de Ana Maria da Costa Ribeiro. Neste vídeo falaremos sobre o signo de Peixes. Se você gosta desse conteúdo, assina o canal e ative o sininho para receber o aviso de novas postagens. Bem, os peixes, como os gêmeos, são duplos, são sempre dois na mesma pessoa. Tanto nós podemos ter um peixe extremamente idealista, humanitário, mártir, que quer cuidar dos humanos desprotegidos e com isso ele pode também ficar muito sensível e muito enfraquecido de tanto pegar a dor dos outros, como a gente tem aquele peixe mais primitivo, egoísta. Ele finge uma fantasia que é idealista e ele não ajuda de verdade, porque ele é apenas uma pessoa má, se aproveitando da imagem de ser bonzinho. E ele, ao invés de ajudar, ele afunda mais. A capacidade de percepção deles, que eles têm uma capacidade enorme de percepção do outro e até uma extrasensorial, uma mediunidade aflorada, ao invés de ajudá-lo e inspirá-lo, o deixa confuso e faz com que ele acabe fazendo muitas coisas para aparecer lá fora, mas na verdade ele não tem uma empatia verdadeira. Ainda, peixes geralmente têm problemas de saúde e problemas mesmo familiares durante sua infância, a maior parte. A maior parte também vai ter problemas com os pais. O pai, a figura que representa pai, geralmente eles têm conflitos, abandonos do pai, problemas com o pai desde muito cedo. Então, isso vai moldar aí essas características piscianas depois de estar entre o bem e o mal, ser bonzinho fingidamente, ser bom de verdade, amparar os outros, ser o paterno para os outros. Eles têm bastante dificuldade depois com a paternidade e maternidade. Também acabam se colocando em posição muito inferior, porque eles não têm autoconfiança e autoestima suficientes. Vamos ao mito. O batismo. Trazido por João Batista, que era aquário, simbolizava o elo entre o homem e a consciência universal do Pai, que está sendo peixes. Então, o batismo é um rito de iniciação, a purificação pela água, cortar os pecados do passado kármico e trazer o renascimento do homem, o ego dissolvido pela água, ou o martírio de morrer pela fé para liberar o self da prisão do corpo para elevar-se ao espírito. A Inquisição vista no signo de Sagitário também aparece em Peixes. Antes da descoberta de Netuno, Peixes era regido por Júpiter, mantendo até hoje a sua corregência. A Inquisição se achava no direito filosófico de torturar o corpo para salvar a alma, o martírio, a vida no paraíso depois. O milagre em geral está sob a influência desse signo, pela fé, devoção e a integração na totalidade. O milagre de andar sobre as águas representa o homem que sobe acima de suas emoções, de seus medos e superstições, para ser o mestre de si mesmo e o verdadeiro servo de Deus. Aquele que não se domina e nem nos seus desejos não consegue agir sem egoísmo. O milagre da multiplicação dos pães e peixes, algumas pessoas precisam mais do que a fé para acreditarem na invisibilidade do Espírito. Precisam de algo tangível, e Jesus deu-lhes esse mais: pão, que é virgem, e peixe, que é do seu oposto, peixe. A humildade. Jesus lavou os pés dos apóstolos,
a meta do cristianismo, representada no signo de Peixes e dando início à era de Peixes, trazer uma nova fé através do amor impessoal e universal, sem olhar a quem. Era trazer o perdão e o serviço. Por isso, precisava haver uma prova de humildade, pois aquele que é orgulhoso briga pela sua glória e não pela glória de Deus. A missão de Judas foi cumprida. Jesus precisava ser traído, crucificado, ressuscitado. Seu ato teve uma perspectiva histórica motivado por uma força maior do que sua própria fraqueza. Essa tarefa trouxe-lhe uma condenação que vem sendo lembrada há 2000 anos. Na verdade vos digo, um de vós me trairá. Judas também é peixes. Peixes deve servir, mas se serve a sua cobiça, vai contra a corrente marítima e se perde. Se servir por amor, haverá paz e alegria. História de fadas. A sereia vivia no fundo do mar, mas de vez em quando subia a um rochedo. Com seu canto doce e suave, seduzia os homens, mas também foi seduzida. A união do homem mortal com alguém fora da sua realidade. Mas para viver na terra com o homem, a sereia impõe uma condição qualquer, e significa apenas que ele deve respeitar os seus mistérios. Mas o homem é curioso, isto é, mostra sua inaptidão com o mágico, querendo impor os seus valores à parceira misteriosa e rompe o acerto. Aí a sereia desaparece, ou, às vezes, afoga o homem. A sereia e o homem simbolizam os dois peixes, nadando em direções opostas, mas ligados pelo cordão dourado. Um é o lado mortal, que precisa da realidade cotidiana, de dormir, comer, vestir, trabalhar, amar, morrer. Outro é o lado irreal, quando a sereia sacode sua cauda prateada acima da água, encantando o homem. Alguns peixes seguem a sereia, esquecendo que seus pulmões são humanos. São os viciados, os mendigos, os desesperados, os abjetos, mas também os abençoados, pobres de espírito que ganharam o reino pelo sacrifício de uma vida normal. Outros também são os gênios, que traduziram o mistério através da sua sabedoria, da poesia, das artes, do misticismo. A tarefa de Peixes é entender o lado acima do pessoal e trazer algo mais ao mundo real. É ou o místico e o sonhador com a sua vida secreta interior, ou o perturbado emocional, na sua alienação e nos seus vícios.